Samuca, o Ceará tá nessa preparação, pode ter novidade para a partida de amanhã? Será que o Mozart pode poupar alguns jogadores de olho no clássico? Ou o pensamento é mais de mandar a campo o que tem de melhor? Força máxima para encarar esse Primavera para não correr nenhum risco. Força máxima, André. O técnico do Ceará já disse que é uma prioridade do vovô nesta semana, antes mesmo deste Clássico Rei no próximo domingo. O Ceará vai com o que tem de melhor para este confronto amanhã diante do Fantasma Tricolor, Fantasma de Indaiatuba, como é conhecido o Primavera. E falando de força máxima, ainda tem aquelas baixas, né? A gente destaca que o Bruno Ferreira vem tratando com uma lesão, junto ao Departamento Médico do Ceará, uma lesão, uma entorse no tornozelo esquerdo, que ele sofreu ainda no campeonato estadual. O meio-atacante Matheus Araújo também é outro que está na fase final de tratamento de fisioterapia, mas ainda não começou o período de transição, então é provável que fique de fora deste jogo contra o Primavera. Caso tenha ali treinado, ele pode voltar, mas ficando ali no banco de reservas. Além do Matheus Araújo, que é um dos artilheiros do vovô na temporada, com 4 gols marcados, o destaque fica para o Vina. São 6 tentos assinalados, é o artilheiro da equipe no ano, só que ele trata uma lesão no ligamento do joelho direito, por isso ele deve ficar de fora, como deve ficar de fora também das finais do Campeonato Cearense, né? O Ceará vem tratando com muita cautela essas lesões musculares dos jogadores devido ao Campeonato Brasileiro da Série B, que já começa no final do próximo mês, final de março, e aí o time do Ceará tem essas baixas, como eu disse, Bruno Ferreira, Matheus Araújo e Vina, e aí tem esses retornos de atletas titulares que no jogo passado contra o Floresta não atuaram, né? Foram poupados muito por conta dessas decisões. O Ceará tem essa partida decisiva contra o Primavera e já mirando também um Clássico Rei no domingo. Todo o sigilo vem acontecendo lá no CT de Porangabuçu, André. Boa, Samuca, boa. Mas aí eu vou levantar aqui um aspecto, viu, seu Wilton Bezerra? O Samuel Conrado bem falou que o Moza, no último jogo, ele deu uma preservada numa galera. Mas teve gente que mostrou que pode ganhar a vaga, e aí eu pergunto especificamente de 3 jogadores. O Luiz Otávio na zaga, o Luizão, porque ele foi contratado, em teoria, para brigar por essa titularidade. O Wendel Silva, que é concorrente ali do Luca como centroavante. E também o Mateuzinho, no lado esquerdo do ataque, no lugar do Fernandinho. O Fernandinho não foi titular, o Luca não foi titular e na dupla de zaga nem Éder nem Gilmar foram titulares. Esses 3 jogadores atuaram contra o Florestas. Quem é deles, se é que tem algum deles, que você imagina que, ó, se a ideia do Mozart é colocar contra o Primavera amanhã força máxima, o que ele tem de melhor, esses jogadores devem estar no time principal. Já dá pra gente falar isso de algum desses 3 aí? Olha, o que aconteceu até hoje, até mesmo no nosso maior jogo, não me convenceu, até me entristeceu. Nós tivemos, por exemplo, ontem um nosso representante, o maior deles, um dos maiores, Ceará e Fortaleza são as locomotivas. Você viu os vexames do time, as falhas do time. Quando a gente imaginava que diante de um adversário que oferecesse algo mais, uma força maior, o time passasse a se conduzir de maneira mais equilibrada. E o que foi que nós vimos? O que foi que aconteceu? Exatamente o contrário. Um desequilíbrio, sabe? Erros imperdoáveis. O time do Ceará até hoje nem fez um bom jogo contra o Fortaleza e foi aquele que jogou um pouco mais com prazer. Marcou mais gols. A gente nota que, fazendo uma comparação entre os dois, o Ceará, pelo menos, ele deu uma contribuição de um futebol um pouco mais prazeroso, mas não um futebol capaz de nos convencer, porque é aquilo que eu digo. Um time pode ganhar 20 vezes seguidas sem agradar. O que é que você explica? Como você explica isso? Basta olhar quem ele enfrentou. Eu, pelo menos, me guio dentro dessa cartilha. Quem ele enfrentou. Até contra o seu maior adversário, ele não jogou bem. Os dois não fizeram um bom jogo. Então eu estou me resguardando, sabe? Me resguardando para ter as minhas certezas. Eu até digo isso com cuidado, rapaz, com a preocupação. Certezas, Wilton. Certezas. Eu vou te contar, aí ia cair na esparrela. O que é certeza? Não sabe o que é certeza? Demais, é loucura, como eu costumo dizer
e pedindo até uma poetisa. Então eu prefiro aguardar. O Éder está chegando, não é? Digamos assim, com uma experiência a expor. O cara jogou no Santos, fora do país. Ele deve estar acima do Luca, que era a solução do time do Ceará até bem pouco tempo. Quanto ao Luiz Otávio, zagueiro, não, esse está pronto, né? Esse vinha jogando. Esse a gente já conhece Ele pode de ganhar, outros carnavais. Mas a minha pergunta é, ele pode ganhar a vaga de quem? Você Do fala Éder. sempre do Éder? Do Éder, Você acha sim. que o Éder dança? Rapaz, eu acho que sim, porque o Éder foi reserva o ano inteiro, jogando num período em que defensivamente ninguém é muito explorado. Eu acho o Éder um bom jogador, já disse aqui. Depois que o time do Ceará negociou o jogador, depois que o Ceará fez esse mini saneamento, mudou algumas peças, eu digo sorte dele que ficou ainda com o Éder, que é um jogador seguro, um jogador experiente, um jogador que tem senso de colocação ali atrás. Mas esse Luiz Otávio, o técnico conhece muito bem. Pelas suas palavras, a gente observa que ele, na verdade, pode ter uma preferência por ele. Então ele já leva uma senhora vantagem para ser o jogador dessa posição. E pelo lado esquerdo, sabe, acho que a caminhada de quem chega para jogar no lado esquerdo, ela é beneficiada pelo futebol precário do jogador Fernandinho. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Então vejamos a situação dessa forma, sem determinar que não, vai jogar porque é bom demais. Esse é para chegar a vestir a camisa. Não. Não é tempo ainda da gente dizer que está tudo pronto e acabado, definido no time do Ceará. Vamos dar um tempo maior. Claro que um resultado quase que vexaminoso, absurdo do Fortaleza, é como os jogadores estão dizendo. Isso chama atenção. Cuidado com esse Primavera. Acho até que o Primavera, porque vem do futebol paulista, deve ser até uma parada mais dura, teorizando. Pode até ser que não. Todo cuidado é pouco, viu, meu filho? Todo cuidado é pouco, o alerta deve ser dado. E aí, Brenão, eu repito a pergunta para você. E aí eu amplio a pergunta, porque, por exemplo, o Wagner Pinheiro, aqui no nosso YouTube, ele lembra do João Gabriel. O João Gabriel entrou bem, tá? A gente falou, claro, muito do Melk, na partida contra o Floresta, que foi o grande destaque. Mas o João Gabriel entrou no segundo tempo, quase faz um belíssimo gol. Sim. Ele pega bem na bola, o jogador que tem a bola parada, tem um bom passe. Na saída de bola ali, ele faz essa distribuição de maneira bem interessante. É um jogador a ficar de olho também. Eu perguntei pro WB sobre Luiz Otávio, sobre Mateuzinho e sobre o Wendel Silva. Será que desses três aí dá pra gente projetar, imaginar alguém titular já amanhã? E além disso, tem mais gente também que pode pintar aí na equipe principal logo de cara? Vamos lá, a gente tem que ir por partes. Vamos começar pelo Luiz Otávio. O Samuca traz que o Ceará deve colocar o que tem de melhor e força máxima, time titular. Se é time titular, a zaga titular do Ceará hoje, a peso de hoje, pode ser que ela mude a partir de então, mas a peso de hoje a zaga titular do Ceará é Éder e Pedro Gilmar. A gente debateu aqui na semana se o Pedro Gilmar, com a chegada do Luiz Otávio, de outras peças que estrearam, Ronald, Júlio César, se ele vai acabar perdendo espaço ou não. Porque personalidade ele tem mostrado. O Pedro Gilmar tem sido seguro nas suas partidas e tem mostrado que tem condição de seguir. Agora, será que para a final, Clássico Rei, 2 jogos, ele vai ser mantido? E por que eu tô falando do Clássico Rei? Porque se ele tá pensando em mudar a zaga, ele poderia manter o Pedro Gilmar nessa partida contra o Primavera e a partir de domingo fazer a mudança. Então eu acho que a gente tem que entender como o Mozart pensa a zaga titular do Ceará hoje para saber se amanhã a gente pode ver o Luiz Otávio ou não. O que eu acho, André? Se o Luiz Otávio joga amanhã, eu acredito que pode ser um indicativo de que no domingo ele mantenha Éder e Pedro Gilmar. O Luiz Otávio não estando amanhã, ele colocando o Gilmar, aí eu acho que o Luiz Otávio pode ter ganhado uma vaga de titularidade, que é até o mais natural. Eu acho que o Luiz Otávio ele veio com um peso diferente. Ele é um cara que recentemente estava jogando, estava num time de Série A, que já jogou Série B outras vezes, então é um cara muito mais experiente. A gente conhece o Luiz Otávio, que agora chama de Luizão, né? Em resumo, eu acho que o Luiz Otávio poderia sim jogar amanhã, porque eu imagino que a dupla titular ainda seja Éder e Pedro Gilmar.
Então acredito que o Luiz Otávio sim joga amanhã. Com relação ao Mateuzinho, aí eu acredito que o Mateuzinho pode estar principalmente porque nós não temos ainda os jogadores do Ceará de meio com mais opções. Então acho que ele pode manter ainda o Mateuzinho. E o Wendel tem que ser o titular. Porque o Wendel, acho que fica muito nítida a diferença dele pro Luca. Na primeira partida dele, ele mostrou isso, de movimentação. É um cara que aparece mais pro jogo, que gera mais oportunidades. Acredito que o Wendel vai assumir essa titularidade sem nenhum tipo de dificuldade. Eu acho também que ficou ruim pro Luca, viu? Complicou pro Luca.